me renderei, eu me renderei, eu me Olá, meu querido, minha querida,
Paz do Senhor sobre a tua vida. Estamos mais uma vez reunidos aqui com bastante emoção, com muita alegria, para celebrar mais este encontro, mais este momento onde nós podemos compartilhar algo da parte do Senhor para o nosso coração, para o meu coração, para o teu coração. Eu quero chamar sua atenção nesse momento para uma reflexão. Hoje eu vou ser bem direto nesse aspecto. Quero que você também busque concentrar-se nesta palavra, porque é uma palavra objetiva, não é uma palavra de uma reflexão filosófica, mas é uma palavra profética sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz a respeito dela mesma que ela é fonte de vida, ela é fonte de saúde, ela traz renovo, traz esperança, multiplica a fé. E é nesse sentido que eu quero falar com você agora. Eu quero compartilhar esse tempo com você. Um outro aspecto que a própria palavra afirma a respeito de si mesma é que ela não volta vazia. Ela cumpre sempre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, nesse sentido, eu fico descansado, porque eu sei que quando você estiver ouvindo essa palavra, você estiver recebendo essa palavra, ao mesmo tempo o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno vai estar trabalhando no seu coração, na sua alma, na sua vida e trazendo esperança, trazendo fé, trazendo renovo na tua existência. Eu quero, de uma forma muito objetiva, compartilhar com você uma porção que é uma narrativa linda, maravilhosa, muito edificante, que está escrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. E ele diz que, nesse texto, diz que certo dia Jesus estava na praia, junto ao lago da Galileia, e a multidão o apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam consertando as redes. Queria que você guardasse isso. Os pescadores saíram dos barcos e estavam na praia consertando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o barco de Simão, que posteriormente veio a ser conhecido como Pedro, chamado de Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo. Numa outra versão diz: faze-te ao largo, e você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, pela tua palavra, nós vamos fazer assim. Vamos jogar as redes. Eu vou obedecer. Está assim na versão que eu estou lendo para você agora. Eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundavam. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse-lhe: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Eu paro aqui. Queridos, a leitura desse texto, a leitura dessa narrativa, ela forma um quadro muito interessante. Fala de uma situação real, na qual todos nós temos, como que por simbolismo, vivido da mesma forma, da mesma maneira. Vivemos um tempo hoje. Qualquer um de nós podemos descrever uma situação real de esforço, de trabalho, de empenho. E, na verdade, além do trabalho, além do esforço, além deste empenho, muitos não estão logrando êxito. A maioria de nós não estamos logrando êxito. Nós não estamos sendo prósperos naquilo que estamos propostos a fazer. Eu queria destacar algo importante. Eles não eram ociosos. Eles não eram preguiçosos. Eles se esforçaram. Eles trabalharam a noite inteira. Queridos, eles eram pescadores. E eles
passaram toda a noite, gastaram todo o tempo próprio para pescar e não conseguiram êxito em nada, não pescaram nada. E quando a palavra diz que não pescaram nada, é porque não pescaram nada. Eles não pescaram pouco, eles não pescaram alguns peixes, não, eles não pescaram nada. E eu fico imaginando, querido, como eles se esforçaram, porque eles eram profissionais daquela área, eles eram pescadores profissionais. E eles deram tudo de si, absolutamente fizeram todo o esforço, usaram todas as estratégias próprias da pescaria e não lograram êxito. Eu fico imaginando quando Jesus chegou ali pela manhã, viu os 2 barcos vazios, viu os pescadores na praia, consertando as redes. É como se eles tivessem desistido, é como se eles tivessem se cansado e agora estavam nesse processo porque não apanharam nada. A frustração formava-se forte no coração deles. Havia dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, estou falando do aspecto almático, a alma, as emoções. Quando você se empenha em fazer algo e não consegue êxito, quando você se esforça para realizar algo e você não consegue realizar, a primeira coisa que vem, querido, é uma frustração. Nós não podemos negar isso. Essa é uma realidade da qual vivemos. É por isso que eu disse, o quadro, uma vez dentro dessa narrativa, dentro deste escopo que Lucas escreve, é um quadro real. Se nós lermos com atenção e buscar esses detalhes, você vai perceber. É por isso que eu disse, não é um discurso filosófico, é uma narrativa real que traz algumas lições para nós. E toda lição da palavra, ela precisa ser necessariamente profética. Então ali estavam homens comuns, como eu e você. Pessoas comuns, como eu e você, que tinham uma tarefa para realizar, tinham um propósito para realizar, tinham um propósito para alcançar, e eles não conseguiram alcançar, mesmo tendo trabalhado com todo esforço, mesmo com toda dedicação, com todo o uso das ferramentas que lhes eram peculiar, eles não conseguiram. E aí vem a frustração, e aí vem a dor da alma, e aí vem o desânimo. Deixa eu falar para você, logo após o cansaço, a frustração vem. E depois da frustração vem o desânimo. E a fé é abalada. Faça uma reflexão comigo. Analise a sua realidade. De repente você está se esforçando para fazer alguma coisa, seja no campo familiar, seja no campo do trabalho, seja no campo das finanças, seja no campo da educação, seja no campo espiritual, não importa a dimensão. Você está tentando fazer algo e não consegue. Estamos vivendo dias difíceis. Eu fico temeroso com determinadas notícias que eu vejo, que eu recebo todos os dias. Cada um de nós temos uma maneira de reagir a estas questões. Uns reagem de forma mais simples, mais normal, outros reagem de forma mais forte, mais violenta. Alguns há que querem jogar a toalha, e por que não dizer, alguns jogam a toalha de verdade. Desistem, porque se frustram diante de tanta expectativa. Há uma narrativa que Davi transcreve, e ele diz assim que tentou fazer alguma coisa e não deu certo para ele, e mais do que ele e a sua própria alma, as pessoas chegavam para ele e perguntavam: ei, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Porque havia uma frustração não somente de Davi, mas daquelas pessoas que estavam à volta dele, a começar da sua própria família. Onde está o teu Deus? Ou seja, onde estão os resultados das tuas orações? Onde está o fruto da tua fé? É assim que acontece. O apóstolo Paulo ele escreve e diz assim que nós estamos como que correndo no estádio. E ele diz, presta atenção. Só um leva o prêmio. Mas o que acontece? Todos correm. E naquele jogo que Paulo está mencionando, era um jogo romano, era como se fosse um campeonato olímpico, uma competição olímpica, ele diz que não importa o que cada um faça, não importa a intensidade que cada um faça, o prêmio é só para um. Embora todos tenham que correr. Eu quero dizer algo para você. Pedro,
aqui no texto chamado Simão. Pedro deu o seu melhor, ele fez o seu melhor, ele fez a sua corrida. Só que ele não, naquele momento e até aquele instante, ele não viu resultado prático daquilo que ele estava fazendo. Daí a frustração, daí a dor, daí o desânimo, daí o cansaço, daí essa vontade de largar tudo. Vamos largar tudo. Talvez você esteja vivendo exatamente essa situação. Talvez você tenha orado já há algum tempo, alguns dias, por uma questão específica e você não tenha visto ainda o resultado. E eu digo para você, não desanime. Não desanime. Jesus conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dores, todos os nossos fracassos. Ele conhece todas as nossas derrotas. Ele conhece os nossos sentimentos, dos mais simples até os mais profundos. Ele conhece cada lágrima que você derrama. E alguns de nós somos assim tão fortes que não choramos. Mas nós nos encolhemos. Ficamos num cantinho, acuado. Mostramos muito mais o nosso medo, e alguns mostram mais a sua apatia, a sua indiferença, porque parece que querem desistir da luta. Não vale a pena. E é interessante que Jesus, sabendo disso, Jesus não deu a mínima para eles num primeiro momento. Não, Jesus tinha uma missão. E Jesus, tomando o barco de Pedro, foi falar com a multidão e fez milagres e deu ajuda e guarida e solução para a vida de muita gente. E aí então, passado o meio-dia, segundo algumas narrativas, quase 1 hora ou 2 horas da tarde, Jesus volta-se para Pedro. E nessa narrativa que eu tenho aqui, Jesus não pergunta para ele, e aí, vocês apanharam alguma coisa? Como ele fez em outras ocasiões. Se eles tinham pescado alguma coisa, se eles tinham logrado êxito na sua pescaria. Jesus dá um comando específico para eles. Ei, faze-te ao mar alto. Leva teu barco agora para o mar alto. E lança as redes. Talvez, querido, eu estou inferindo isto aqui. Talvez, seguramente, enquanto Jesus ensinava a multidão, enquanto Jesus ministrava as necessidades daquele povo que estava ali, Pedro estivesse com seus companheiros, Tiago, André, João e o próprio Zebedeu, estivesse consertando as redes. Talvez ele não tenha nem se ligado, nem se conectado com a presença de Jesus, porque até então Jesus não era uma figura para ele, Pedro, não era uma figura significativa. Nós não estamos falando do apóstolo Pedro, nós estamos falando de um homem comum, Pedro, antes do chamado propriamente dito, antes da convocação, porque após a convocação Pedro não reagiria desta forma. Mas Pedro estava ali como um homem comum, como um judeu, conhecedor das coisas de Deus. Ele tinha um conhecimento básico. Ele sabia que Deus era Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tinha fé em Deus, mas ele não tinha vivido experiências. E isto faz a diferença, querido. Muitos de nós conhecemos Deus. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus. Mas não temos vivido experiências com Deus. É como Jó. Jó disse assim, lá no final da sua jornada de luta, de dor, de situação contrária, ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deus tem sempre uma proposta para nós. O Senhor sempre, querido, tem uma proposta para nós. Muitas vezes nós não sabemos desse propósito do eterno para nós. Muitas vezes fazemos conceitos, muitas vezes julgamos até situações. Por exemplo, agora, com certeza muita gente está questionando por que Deus permite uma pandemia como esta. Porque Deus permite que um vírus faça tanto estrago. E tantas vidas são colhidas, são ceifadas. E eu quero dizer para você, ao invés de você perguntar isso, se é que você faz esse tipo de questionamento, busque descobrir o propósito de Deus, o para quê de Deus, não o porquê, o para quê de Deus. Porque em tudo Deus tem propósito. Em tudo. Querido, independente de olhar o aspecto profético, lá de Apocalipse, lá de Mateus, lá de Daniel, lá de Ezequiel, que fala sobre os sinais dos tempos e as pestes e tudo mais, muito antes que isso. O
Senhor já liberou uma palavra lá no livro de Salmos, no capítulo 91, que ele falava, e lá fala de uma peste que voa, que assola ao meio-dia, da mortandade que voa à noite, na escuridão. Mas o que ele diz? Essas coisas são reais. Coronavírus é real. Covid-19 é real. O desemprego é real para muita gente. A suspeita é real para muita gente. Outras questões que envolvem desemprego, conflitos familiares, é real para muita gente. Mas para você que teme ao Senhor, há uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver com os teus olhos. Você vai contemplar, mas você não será atingido. Mal algum chegará à tua habitação. Esta é a palavra do Senhor. Mal algum chegará à tua habitação. Ou seja, o lugar que você mora, o lugar que você e a sua família residem, o Senhor não permitirá. Sabe por quê? Quer retroceder um pouquinho nas profecias? Desde do Êxodo, desde a marca do sangue do Cordeiro no umbral das portas. O anjo da morte passaria pelo Egito. E desde o palácio de Faraó até a casa do mais humilde servo, do mais simples escravo, passando por homens e por animais, o anjo da morte ceifaria a vida do primogênito. Mas na casa do Filho de Deus, da casa dos filhos da promessa, na habitação dos filhos que foram formados daquele povo, como filhos de Abraão, filhos da promessa, onde houvesse o sangue do Cordeiro marcado no umbral da porta, o anjo da morte passaria por cima. Hoje o Senhor quer passar por cima, mas Ele quer não somente passar por cima, Ele quer que você entenda que a coisa é assim, que Ele tem um propósito na sua vida, e nada acontece por acaso. Eu seria muito leviano se eu dissesse para você que você está vivendo situações, eu estou vivendo situação e Deus não está nem aí. Não, Ele não é um homem que tem um poder, tem um título, tem uma posição e diz, olha, eu não estou nem aí, eu sou Messias, mas eu não faço milagres. Não, Ele é Deus e Ele faz milagres sim. E se Ele permitiu e tem permitido essa situação, é porque há um propósito na sua vida e na minha vida. Olha o que Ele fala para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto, lança as redes. E Pedro abre o coração com Ele de forma natural. E Pedro nem conhecia Jesus ainda. Ele não tinha relacionamento de discípulo, de seguidor com Jesus. E ele diz, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu me esforcei. Eu não dei mole. Não dei moleza. Fiz o que precisava fazer. Minhas mãos estão calejadas. Estou cansado. Não pesquei nada. Não tive resultado positivo nenhum. A minha expectativa foi frustrada. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Mas, e esse mais faz a diferença, querido. Mas, pela tua palavra. Mediante a tua palavra. De quem era a palavra, querido? A palavra era do Senhor. E ele diz, mediante a tua palavra, eu lançarei as redes. Assim como Pedro, que estava como que desistindo, eu faço um desafio para você e te pergunto, quem te autorizou a desistir? Quem te autorizou a valorizar mais a frustração, o desânimo, a não resposta à tua fé, do que a palavra do Eterno? Quem te autorizou? Jesus disse para Pedro, volta a trabalhar. Pedro não tinha agora mais a desculpa de falar, não, minhas redes estão rasgadas, eu tenho que consertar as redes. Não tem mais. Ele já tinha consertado o que precisava consertar. Ele já fez o que ele precisava fazer. E Jesus fala para ele, volte a trabalhar. Não desista. Quem te autorizou a desistir?
Quem te deu o direito de desistir? É a pergunta que eu faço para você da mesma intensidade. Quem te deu o direito de desistir? E sabe por que eu falo isso, querido? Porque eu tenho ouvido de muita gente que está desistindo. Eu tenho ouvido de muita gente que está abrindo mão. Em várias áreas, em várias dimensões da existência, dos relacionamentos. Tem gente que está dizendo, bom, agora seja o que Deus quiser, não quero mais saber, eu não quero mais, não creio. E tem gente entrando em parafuso. Tem gente que está precisando ir ao médico, não por causa do vírus, mas por causa da depressão. Por causa do medo. Por causa da angústia de alma. Tem gente que está precisando consultar psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Sabe por quê? Porque deixou de olhar com fé. Ele está olhando a sua realidade. A sua realidade diz, eu fiz tudo o que podia fazer e não tem resultado. Eu estou orando e não estou vendo resultado. Querido, você está vivo. Você tem todos os instrumentos que Deus lhe permitiu. Então a palavra para você é a mesma. Faze-te ao mar alto. Ou seja, não desista. Renova a fé, renova a esperança, renova as forças, renova o ânimo. Deixa eu te falar algo. Talvez você não tenha pensado sobre isso. Deus faz milagre, só Ele faz milagre. Você não faz milagre, eu não faço milagre. Mas sabe, para acontecer um milagre, o que precisa? Você lançar a mão daquilo que você tem, dos seus recursos. Muitos de vocês têm me ouvido e sabem que eu tenho ministrado várias vezes sobre a viúva de Serepta. Aquela mulher que foi levantada para cuidar do profeta Elias. E o Senhor disse a Elias, eu tenho separado, sai do lugar que você está e vai para Serepta. Lá eu tenho preparado uma viúva que te sustente. E eu sempre falo da maneira como eu imagino que a alma de Elias tenha se levantado. Poxa vida, agora estou com tudo. Tem uma viúva rica, uma mansão, muita comida farta, e agora eu vou ser sustentado. Afinal de contas, eu trabalhei muito, fiz muito, andei muito, fiz muito por Deus e agora é a hora da recompensa. E quando ele chega lá, ele encontra um casebre, uma viúva, e eu costumo dizer, uma viúva esquelética, magra, pronta para morrer. E ele pede água. E quando ela vai buscar água, ele fala, me traz um pão também. E aí ela abre o coração, assim como Simão, assim como Pedro abriu o coração para o Senhor Jesus. Sem que fosse o seu Senhor Jesus, o Senhor dos milagres, o Senhor Todo-Poderoso, ele apenas abre o coração e alguma coisa toca dentro dele. E aquela mulher fez a mesma coisa. E ela diz para ele, homem, eu só tenho uma porção pequena de farinha e uma porção pequena de azeite. O suficiente para fazer um pequeno bolo. Eu vou comer e o meu filho. E depois disso nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E aí Elias libera uma palavra sobre ela. Essa mesma palavra que eu estou dizendo para você. Quem te autorizou a desistir? Vá, faça o pão, faça o bolo e traz primeiro para mim. E em nome do Senhor de Israel, do Deus de Israel, diante de quem estou, na tua casa não faltará farinha, nem faltará azeite, até que haja chuva sobre a terra, haja plantação, haja colheita. Querido, quanto tempo de espera! E aquela mulher sai. E enquanto sai, ela olha para trás e diz para Elias, seja conforme a palavra do teu Deus. Bom, estava selado. O milagre foi startado, foi conectado nesse momento que ela falou, seja conforme a palavra do teu Deus, porque a palavra do profeta era a palavra do Senhor. Jesus fala para Pedro, faze-te ao mar alto e lança as redes. Graças a Deus ele entendeu de alguma maneira e disse, eu trabalhei muito, trabalhei a noite inteira, me desgastei, cansei, me frustrei, estou desanimado, estou cansado, mas pela tua palavra eu obedecerei. Essa versão que eu li para você aqui, querida, ela é fantástica. Eu lançarei as redes em obediência à tua palavra. Ele não estava dizendo, bom, eu creio, e agora eu sou um homem de fé, e agora eu vou ver o milagre acontecer. Não, ele diz, ele deposita, ele transfere toda a sua situação
para os ombros de Jesus, para as mãos de Jesus. Ele disse, é por causa da tua palavra. Faz um exercício, querido. Lance as redes. Não desanima. Não deixa de orar. Não deixa de clamar. Diga para o Senhor com sinceridade, querido. Não precisa de religiosidade. Eu sempre falo para isso. Jesus não está, o Senhor não está, Deus, o Pai não está procurando homens religiosos. Ele está buscando homens que tenham fé. Fé. E não precisa ter aquela fé do tamanho de... Que tamanho? Jesus disse para uma pessoa lá nos evangelhos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor de todas as sementes, querido. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ter autoridade para dizer a um monte, sai daqui, se lança no mar, e assim será feito. Querido, que tamanho é a sua fé? Lance as suas redes. Sim, lance suas redes de novo. Não desista. O que nós estamos vivendo, essa realidade que é ruim, que é nociva, que é contrária a tudo que nos agrada, vai passar. Mas enquanto você passa, esse tempo de espera, não faça disso um tormento. Não permita que a frustração, que a dor, que o desânimo abale a tua fé. Mine a tua esperança. Não, querido, lance as redes de novo. Mesmo cansado. Mesmo com as mãos marcadas por calos do teu trabalho grande, fatigante. Não fique quietinho aí, escondido. Não. Reúna todas as tuas forças debaixo da palavra do Senhor e faze-te ao mar alto. Jesus não falou para ele, vai ali um pedacinho do mar, não vai ali no mangue, não vai ali no lugar escondido que ninguém vê, não, vai ao mar alto. O que o Senhor tem para você, querido, é um lugar amplo, um lugar seguro. Você pode estar como Pedro dizendo assim, mas eu já tentei, já fiz tudo que podia fazer e não deu certo. Mas mediante a tua palavra. Esse é o segredo, querido. Descansar na palavra do Senhor. A palavra que traz cura. A palavra que traz esperança. A palavra que traz saúde. A palavra que traz força, que traz ânimo, que traz vigor, que traz vida. Porque o poder da palavra é o poder do Senhor se manifestando sobre você. Quem lança as redes quer resultado, quer peixe. O Senhor disse para Pedro, você quer peixe, não quer? Então vai lançar as redes. A partir do momento em que ele lança as redes, o milagre acontece. É como a história da viúva lá, e eu poderia citar outros e tantos outros exemplos aqui na palavra. E você conhece o exemplo, os exemplos. Quem lança a rede quer peixe. Quem lança as redes quer resultado. Algo acontece. Algo, naquele instante, reacende dentro do coração de Pedro. Realidade. Realidade. Trabalhamos e não pescamos. Mas, pela palavra do Senhor, eu me lanço novamente. Vou de novo lançar as redes. E o que aconteceu? 4 coisas. 4 fundamentos. E com esses 4 fundamentos eu encerro essa palavra. Essa palavra provocou, primeiro, esta palavra do Senhor para Pedro provocou, primeiro, mudança no seu pensamento. Eu não vou repetir qual era o pensamento, quais eram as emoções que falavam forte, que atuavam forte na vida de Pedro. Não, não. O cenário na mente de Pedro, na cabeça de Pedro, aos olhos de Pedro, nos ouvidos de Pedro, o cenário era de frustração. O cenário era de falência. O cenário era de morte. Eu não consigo resultados. Portanto, vou desistir. Vou largar. Vou abrir mão. Então essa palavra de Jesus para Pedro trouxe uma mudança de pensamento. Pedro começa agora a pensar de outra forma. Quando ele disse, mediante a tua palavra, eu lançarei redes. Antes de lançar a rede, ele tinha que remar até o mar alto. Mudou o pensamento de Pedro. Segundo aspecto, houve uma mudança de propósito. Eu vou pescar. Eu vou pescar. Não posso mais ficar aqui, quieto, inerte, indiferente, omisso. Não. Eu tenho uma vida por que lutar.
Eu luto por mim e por outros. Eu luto por mim e por outros. Me faz lembrar a palavra de Neemias, lá no seu livro, quando ele diz aos filhos de Israel que estavam com ele construindo os muros de Jerusalém. Ele diz, o inimigo, alguém chegou para ele e diz, o inimigo está vindo, vai nos cercar, vai batalhar contra nós. E ele disse assim, lutai por vós. Lutai pelas vossas casas, lutai pelos vossos filhos, lutai pelos vossos irmãos. E não se esqueçam que o nosso Deus é grande e terrível na batalha. É o mesmo Deus, querido. É o mesmo Deus, com o mesmo poder e com a mesma intenção, com o mesmo propósito. Então, na vida de Pedro, teve mudança de pensamento, mudança de propósito. Terceiro, houve mudança de resultado. Sabe o que aconteceu? Ele que trabalhou toda a noite, não conseguiu peixe algum. Mediante a palavra do Senhor, ele teve uma grande pesca. Pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Foi necessário que ele desse sinal e chamasse os companheiros que estavam no outro barco. E sabe o que diz o texto? Eles vieram ajudá-lo e foram e encheram os 2 barcos. Querido, quando você decide estar na dependência da palavra do Senhor, as coisas mudam para você e mudam para as pessoas que estão à sua volta. De repente você é aquele que na sua casa, na sua família, é o responsável por trazer aquela palavra de fé, a palavra de confiança, aquele que tem a responsabilidade de ser o alicerce. E você está aí, como Pedro antes da palavra. Mas eu quero desafiar você a ser o Pedro depois da palavra do Senhor. Mudou o pensamento, mudou o propósito e mudou resultado. Ele foi abençoado e divide com outros. Os 2 barcos se encheram ao ponto de quase se afundar. A palavra diz exatamente isso, que os barcos quase afundaram. Querido, a medida do Senhor para você, a medida da bênção para você, sabe qual é? Grande, enorme, abundante, ela é transbordante. Dá para você em abundância. Dá para os outros que estão perto de você, que às vezes até dependem de você, que esperam de você alguma coisa. Ela é transbordante. E por último, além de mudança de pensamento, mudança de propósito, mudança de resultado, teve a mudança de vida. Mudança de vida. Depois que Pedro passa por essa experiência de ver tantos peixes, de um milagre que aconteceu na sua vida, porque eles nunca viram coisa igual. O próprio texto na sequência diz que ele e os seus companheiros, e eram todos pescadores afeitos a isso, não eram pescadores de turismo, eles eram profissionais da pesca. Ele se prostra diante do Senhor Jesus e diz, afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Alguma coisa mexeu com ele. Ele estava diante de uma santidade, ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que veio em carne para mostrar o amor, o cuidado do Pai. E Jesus fala para ele, você não viu nada. Não tenha medo. Porque ele se prostrou, querido. Não é fácil se prostrar, assim sem mais, sem menos. Mas Pedro foi tocado pelaquela presença santa de Jesus, a presença poderosa de Jesus. E ele se prostra diante dele. Mais uma vez abre o seu coração. E Jesus fala para ele assim, não tenha medo. Não se assuste. Não fique assombrado. O que vai acontecer na sua vida a partir de agora é muito maravilhoso. Demasiadamente tremendo, maravilhoso. Porque você não será apenas mais um pescador de peixes. Você será pescadores de almas. E aí começa então o relacionamento de Pedro com Jesus. Mas começou com uma situação, uma análise de uma situação real, que era desfavorável, era contrária a toda expectativa do homem pescador, do homem Pedro, chefe de uma casa, com responsabilidades de trazer provisão para casa. E o que acontece agora? Agora ele tem um encontro com Jesus.
Ele tem um encontro com a palavra de Deus e decide confiar nela, decide transferir toda a sua expectativa para a palavra. Ele não falou, bom, eu tenho o melhor barco, eu tenho as melhores redes, eu tenho os melhores auxiliares de pesca. Não. Estou no melhor mar. Não. Ele simplesmente diz, mediante a tua palavra. Senhor, mediante a tua palavra. E é nesse sentido que eu quero orar com você agora, para que de alguma maneira a tua realidade seja trocada, seja mudada. Que haja verdadeiramente uma mudança de pensamento, que haja verdadeiramente uma mudança de propósito, para que eu e você juntos possamos celebrar a mudança de resultado e a mudança de vida. Eu quero orar com você agora. Se for possível, põe a tua mão direita sobre o teu coração. Eu gosto de orar assim. É uma forma de você dizer, Senhor, estou abrindo meu coração diante de Ti. Então, vamos orar juntos agora. Porque esta palavra, querido, é uma palavra viva. É uma palavra profética. Ela vem nesse tempo. Querido, são em torno de 40 dias que estamos em quarentena. Os homens que fizeram todas as estratégias, eles não pensaram que ficariam 40 dias. Tanto que estão mudando os planejamentos. Alguém já disse ontem, alguém de autoridade já disse ontem, publicou ontem, que talvez vamos além do dia 10 de maio. Talvez avançando um pouco mais para o final de maio. Eu não sei. Estou me preparando para celebrar Shavuot com você. Uma grande celebração. Eu tenho sonhado com isto. Eu tenho desejado isto. Um grande encontro, uma grande celebração. Mas agora, debaixo de autoridade que estamos, temos que continuar assim. Não frustrado, não desanimado, não entregando o jogo, não desistindo, mas debaixo da palavra do Senhor. Que o resultado do nosso trabalho será grande. Resultado da ação de Deus em nós será maravilhosa. Resultado da obra de Deus na minha vida, na sua vida, será tremendo. Então coloque sua mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, eu sei que Tu sabes melhor do que eu, melhor do que qualquer um de nós, que a nossa realidade não está sendo fácil, que o nosso dia a dia não está sendo fácil. Há muita dor, há muita frustração, há muito cansaço, há muito desânimo. Mas eu te peço, Senhor, segundo a Tua palavra, que venha sobre os cansados o renovo, que venha a força revigorada, que sejam revigorados os pensamentos, as intenções do coração e da alma, mas que também sejam renovadas as forças dos braços, das mãos, dos pés e das pernas. Pai, todo coração trêmulo, todo espírito indeciso, sejam agora fortalecidos, sejam alinhados segundo o Teu propósito. E haja um cometimento de coisas tremendas e maravilhosas. Que haja espaço e haja lugar para o propósito do Senhor ser realizado, manifesto. Que haja milagres, Senhor. Milagres visíveis, notórios, nas diversas áreas da vida das pessoas que estão conosco agora. Nos relacionamentos, no casamento, na relação entre pai e filho, na relação entre irmãos com irmãos, na relação entre patrão e empregado, entre empregado e empregado, entre empregado e patrão. Que todo medo, toda ansiedade, todo desânimo, toda frustração seja cancelado agora. E que a palavra do Senhor venha com propósito e alcance o coração e mude os resultados. Sim, Pai, o Senhor é Deus de todo o tempo e de todas as circunstâncias. Muda os resultados, Pai. Muda os resultados. Muda a vida. Que haja muita mudança de vida e muitos testemunhos, Senhor.
muitos testemunhos. Permita, Senhor, que os filhos amados do Senhor vivam como lá em Atos 2, onde está escrito que o Senhor acrescentava a cada dia a tua igreja. Só de ver, só de observar que havia graça, que havia alegria, que havia ânimo, que havia vigor. Havia algo extraordinário na vida daqueles que eram chamados discípulos do Cristo. Traz esse renovo sobre o teu povo, traz esse renovo sobre a tua igreja. E que possamos, Pai, estar nessa expectativa e na realidade, não somente a expectativa, mas na realidade, de uma mudança de resultados e de uma mudança de vida. Faz esta obra, Senhor, porque o tempo é teu. Não falo do tempo do homem, não falo do Cronos, eu falo do Kairos. O tempo é teu. O Senhor é Senhor absoluto sobre todas as circunstâncias. E eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, de trazer alguma coisa nova, boa, agradável, porque essa é a tua vontade. Então que cada um, Senhor, que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, possa receber esta palavra e possa viver dentro desta dimensão, para a glória do teu nome, para a alegria do teu povo, para a testemunha da tua glória. Eu oro assim, confiado e dependente da tua palavra, da manifestação do teu poder, para a glória do teu nome, em nome santo de Yeshua HaMashiach, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ter um tempo de louvor agora. Se for possível, cante conosco, celebre conosco. André e Andrei estão participando desse tempo. Participe com alegria, assim como todos nós estamos envolvidos nesse sentimento, nesse espírito de adoração agora. Faça assim. Glória a Deus. Estava me esquecendo. Talvez eu não volte a falar depois do louvor. Eu falo agora. Shavuot Tov. Semana abençoada. Shavuot Tov. Debaixo da Shalom de Adonai. Saúde, alegria, prosperidade e paz. Fica com o Senhor. Glória a Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és?
Teu amor dura pra sempre. 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 Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.